Alô, bom dia ou boa tarde, alunos no terceiro ano, né, para os quais eu estou produzindo essa aula, mas qualquer um que tiver interesse na filosofia do Platão, né, pode estar aproveitando também esse vídeo, no qual a gente vai estar analisando o texto do Platão, A República, né, a partir do momento em que entra o personagem chamado Trasímaco, que começa a dialogar com Sócrates e tem um embate entre os dois, né? Principalmente sobre a noção de justiça. Entra outros tipos de noções, como por exemplo a de governante, mas o debate principal é de fato a noção de justiça. Então vamos lá. Antes de começar, né, só um pouco do contexto no qual Platão viveu. Platão ele nasceu ali em cerca de 428 a.C. e morreu em 348 a.C. em Atenas, tá? Ele era um ateniense e Atenas teve aquela coisa chamada nascimento da democracia, onde as pessoas decidiam as leis conversando umas com as outras, debatendo, né? Aquilo que deveria ser realizado dentro da cidade. Essa democracia não era tão democrática assim, porque só participavam os homens de Atenas, ou seja, homens e não mulheres, né? E de Atenas, precisamente. Não de outros locais, certo? Então, haviam muitos escravos também que provinham de outras cidades com as quais, eventualmente, Atenas teria guerreado anteriormente. Então, era uma parte pequena da população que participava desse sistema democrático, mas ainda assim, né? E era um novo sistema de governo. E o Sócrates era, na verdade, um discípulo não, o mestre do Platão. Platão era discípulo do Sócrates, né? E o Sócrates não escreveu nada na vida dele, tá? Esse aqui já é o texto da República, tá? E o ponto número 12 aqui, onde vai entrar o Trasímaco. E o Platão de fato escreveu, o Sócrates não. O Platão, quando vai escrever os diálogos dele, na maior parte dos diálogos, ele coloca o Sócrates como o personagem principal, tá? Ou um personagem principal que vai falar com os atenienses e pergunta coisas como o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o bem, o que é o belo e coisas dessa natureza. O que é o conhecimento é, e, e por aí vai. Entram diversas outras noções no meio, né? E ele entra num diálogo com esses atenienses que tentam definir essas noções, mas não conseguem fazer isso de modo rigoroso, sempre encontram problemas que o Sócrates aponta, né? O Sócrates é dito que ele não tem uma tese específica, o pensamento dele não é tal que ele pode te dizer o que é a justiça, mas ele sabe que ele não sabe o que é a justiça, enquanto os outros pensam que sabem. Por exemplo, no caso da justiça, que é o que a gente vai estar discutindo aqui, né? Antes de entrar no texto, só uma observação, né? Você aí que está escutando, você sabe o que é a justiça? E você teria que tentar definir o que é justiça. Aí, se você não consegue definir o que é justiça, como você sabe que você vive uma vida justa? Como você sabe que os outros são justos, né? Como você regula a sua própria vida, se é que a justiça é uma coisa importante? São questões importantes e às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe de verdade. E o processo a partir do qual o, o Sócrates deixava os seus interlocutores na dúvida era precisamente o de mostrar que existiam contradições no pensamento desses interlocutores. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? E a reflexão filosófica tem a ver com esse tipo de atitude, a atitude de não saber do que se trata, aquilo sobre o qual nós discutimos e procurar saber, né? Aí vamos lá. Eu vou ler o texto e depois fazer comentários, né? Isso aqui corresponderia à primeira aula, tá? Então, aos primeiros exercícios que eu passei lá no Google Classroom. Vamos lá. Depois de eu assim falar, Glauco e os outros instaram com ele para que fizesse isso mesmo. Era mais do que visível que Trasímaco ardia em desejos de falar, para receber elogios. Estava certo de que dispunha de uma resposta deslumbrante, porém comportava-se como se fizesse empenho
em que fosse eu quem devia responder. Por fim cedeu e falou dessa maneira: Eis em que consiste a sabedoria de Sócrates. Ele mesmo nada ensina, porém vai por toda parte e aprende com os outros, sem dizer muito obrigado a ninguém. Por quê? Porque o Sócrates tinha essa fama, né, gente? Essa fama de sair por aí nas ruas de Atenas perguntando para as pessoas e esperando respostas, sem nunca dar ele próprio uma resposta, né? A gente está aqui na página 66, tá, gente? Dizeres que eu aprendo com os outros, lhe repliquei, é pura verdade. Porém, quando afirmas que não pago a ninguém a minha dívida de agradecimento, estás mentindo. Pago de acordo com minhas posses e só posso contribuir com aplausos. Então, o Sócrates está falando que ele não tem nada para dar para as pessoas, por isso que ele só aplaude elas quando elas falam alguma coisa de magnífico, né? Dinheiro é o que não tem. Porém, agora mesmo, depois de responderes, verás como aplaudo os outros de bom grado, sempre que me parece bem o que alguém diz. Tenho certeza de que vais falar ultimamente. Então, aí já tem o que se chama de ironia de Sócrates já, né? Porque o Sócrates, ele, no fundo, ele sabe que o Trasímaco vai falar alguma coisa que provavelmente o Sócrates vai conseguir refutar. Então não vai ser algo assim tão ótimo. Então o Sócrates não vai bater palmas. Mas ele está falando, olha, vou bater palmas para você quando você falar algo de maravilhoso. E aí o Trasímaco responde. Então ouve, me falou. O que afirmo é que o justo não é mais nem menos do que a vantagem do mais forte. Mas, que é isso? Onde ficaram os aplausos? Demoras em elogiar-me. Então, Trasímaco foi lá, né, falou a definição dele, o que seria o justo, né? O justo não é mais nem menos do que a vantagem do mais forte. E ele fala, cadê o aplauso? Me aplaude aí. Você falou que ia me aplaudir. E aí, o Sócrates responde, preciso primeiro, responde, compreender o sentido de tuas palavras. Então, isso é interessante, né, gente? Quando uma pessoa fala alguma coisa para você que tá meio confusa, você pode pedir para ela explicar melhor, né? Explicar melhor o sentido dessas palavras. Por enquanto, ainda não sei o de que se trata. O justo, disseste, é o que é de vantagem para o mais forte. Mas que entendes por isso, Trasímaco? De certo, não queres dizer o seguinte: se o pancreatista polidamante é mais forte do que nós, e a carne de vaca é vantagem para a sua constituição, para nós outros também, que somos mais fracos do que ele, essa qualidade de alimento terá de ser, a um tempo, justa e vantajosa. És abominável, Sócrates, explodiu. Toma as minhas palavras no sentido mais prejudicial para o argumento. É isso que respondeu Trasímaco, né? Então, no fundo aqui, o Sócrates está, enfim, sendo sacana, né, gente? Então, quando ele fala aí do Polidamante, é porque o Polidamante era um cara com físico muito, muito forte, né? Aí ele fala, ora, o que é de vantagem para Polidamante? Desculpa, eu tava lendo o nome dele aí, né? O Polidamante. É a carne, por exemplo, porque vai ajudar ele a construir músculos, porque é uma pessoa que pratica muito esporte e quer ficar musculosa, é da vantagem dela comer mais proteína. Mas aí Sócrates diz, ora, nós que somos fracos, também vai ser uma vantagem para nós comer carne. Então, aí a justiça não é só o que é de vantagem para o mais forte, mas também para o mais fraco, que somos nós. Só que aí, obviamente, Sócrates ele tá pregando, tá contando uma piada, quase que uma piada, né? Porque ele tá tomando o sentido de forte no sentido de literal da palavra, força física. Ora, quando o Trasímaco afirma que o justo é o que é de vantagem do mais forte, obviamente, né, gente? Ele não tá falando da força física. Ele não está falando que é da vantagem do mais forte no sentido do homem truculento cheio de músculos. O mais forte significa outra coisa. Então, assim, a reação do Trasímaco aqui, quando ele fala és abominável, Sócrates, toma as minhas palavras no sentido mais prejudicial para o argumento. Essa reação, ela até que é compreensível, né? Então, mas o Sócrates, ele está jogando com uma ambiguidade do discurso do próprio Trasímaco. O que é uma ambiguidade? Quando os termos utilizados podem ter mais de um sentido, né? Então, forte. Forte tem vários sentidos. Um deles é força física. Mas não é nesse sentido que Trasímaco entende.
Aí o Sócrates fala aqui, né, na próxima linha. De forma alguma, caro amigo, lhe objetei. Ser mais claro em tua maneira de falar. Ou seja mais claro em tua maneira de falar, né? Ignoras, porventura, continuou, que as cidades, ora são governadas por tiranos, ora pelo povo e ora por aristocratas? Como poderia ignorar isso? Respondeu Sócrates, né? E o que em cada cidade, quem tem o poder é o governo? Perfeitamente. Então, em cada cidade, quem tem o poder é o governo, né? Cada governo promulga leis com vistas à vantagem própria. Na democracia, leis democráticas. Na tirania, leis tirânicas. E assim com as demais formas de governo. Uma vez promulgadas as leis, declaram ser de justiça fazerem os governados o que é vantajoso para os outros e punem os que as violam, como transgressões da lei e praticantes de ato injusto. Eis a razão, meu caro, de eu afirmar que em todas as cidades o princípio da justiça é sempre o mesmo, o que é vantajoso para o governo constituído. Este, porém, detém o poder, de forma que, bem considerado, será certo concluir que o justo é sempre e em toda parte a mesma coisa, a vantagem do mais forte. Então tá aí, né, gente? É essa aqui que é a definição do Trasímaco e é esse o modo como ele entende. Forte não significa força física, significa poder político, né? Então é poder de mandar nos outros. Então um homem muito fraco fisicamente pode conseguir mandar nos outros, certo? Então, sei lá, o nosso presidente não é lá um fisiculturista, mas ele ainda assim tem algum certo poder, certo? De mandar em outros. Pois bem, aqui é a mesma coisa, né? E o Trasímaco está dizendo o seguinte: cada governo aí, ó, por exemplo, na democracia ateniense, quem é que governa? São aqueles atenienses que discutem quais são as leis que vão ser adotadas. Pois bem, eles fazem essas leis de acordo com o interesse deles. Então, por exemplo, eles vão dizer que a escravidão é legalizada, né? Se for o tirano que ele governa sozinho, ele vai governar de acordo com o seu próprio interesse, né? E aí ele vai fazer as coisas que são boas para ele. E ele vai dizer que o injusto é aquilo que não é bom para ele. Ou seja, a justiça é a vantagem do mais forte e a injustiça é aquilo que é desvantajoso para o mais forte, né? Então, porque o governante sempre vai agir de acordo com o seu interesse. Esse também é um pressuposto do Trasímaco, tá? Pressuposto significa aquilo que a gente aceita sem questionamento. Que é o quê? Que as pessoas são egoístas. Que as pessoas, elas agem segundo aquilo que é do interesse delas. Pelo menos na sua maior parte, né? Ou se não na sua maior parte, pelo menos os governantes. Os governantes, eles agem segundo o interesse deles, né? E não o interesse dos outros, né? Então, vamos lá. Só para explicar melhor isso aqui, né? Quem determina as leis? São os governantes. Por que eles determinam as leis desta forma e não de outra? Porque as leis que eles mandam os outros obedecerem são vantajosas para eles próprios. E é isso que eles denominam justiça. Portanto, a justiça é nada mais, nada menos do que o interesse deles. Essa que é a ideia, tá? Então, aquilo que está dentro da lei é o justo, aquilo que está fora é o injusto, e aquilo que está dentro é a vantagem do mais forte, aquilo que está fora é a desvantagem. Então, é essa a concepção do Trasímaco, tá, gente? Aí, vamos lá, Sócrates respondendo. Agora sim, repliquei, compreendi o que queres dizer. Porém, se está certo ou não certo, é o que vou tentar descobrir. Tu mesmo, Trasímaco, respondeste que o justo é vantajoso, conquanto me houvesse proibido empregar essa expressão em minha resposta. A única diferença é o acréscimo, do mais forte. Então, aqui, porque o Sócrates estava discutindo o sentido da justiça antes do Trasímaco entrar na conversa, né? E aqui ele falou, o justo é vantajoso. Mas daí, porque o Sócrates considera que a justiça é uma vantagem. Mas aqui o Trasímaco acrescenta que é a do mais forte. Aí o Trasímaco responde, acréscimo insignificante, observou, né? Porque ele está sendo irônico aqui, né? Acréscimo insignificante não tem de nada. Na verdade, é um acréscimo muito importante. Se é ou não insignificante, ainda não ficou esclarecido. Mas que precisamos investigar, se disseste a verdade, sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu também admito que o justo é vantajoso. Tu amplias o conceito e declaras que o é para os fortes, né? Então ele ampliou o conceito e disse não só que a justiça é aquilo que é vantajoso,
mas é o vantajoso para o mais forte. Essa parte eu ainda ignoro, logo precisamos investigar. Então investiga, respondeu. Então aí tá o Sócrates falando, né? Olha, eu compreendi o que você quer dizer, agora nós precisamos saber se o que você diz é verdade. Então é uma investigação sobre o que é verdadeiro e o que é verdadeiro sobre a justiça. Vamos para o ponto número 13. Aqui, né? Tá organizado nesses pontos aqui nos algarismos romanos, tá, gente? Página 67. É o que vou fazer. Diz-me uma coisa, não te parece justo obedecer aos governantes? Sem dúvida. E serão infalíveis os governantes em suas respectivas cidades ou também estão sujeitos a errar? É evidente, disse, que eles também podem errar. Sendo assim, quando se põe a legislar, tanto podem promulgar leis boas como ruins? Acho que sim. Boas quando são vantajosas para eles próprios, e ruins quando lhes são prejudiciais? Ou como te parece? A Trazendo corresponde. É isso mesmo. Então, vamos dar uma pausa aqui, né? E refletir sobre o que o Sócrates está perguntando para ele, né? O Sócrates foi lá e perguntou: olha, você acha que a justiça é realizada quando os governados eles fazem o que os governantes mandam? Ou seja, os súditos fazem o que os governantes mandam? A resposta do Trasímaco é sim. Então tá aí plantada uma semente já. Uma semente que vai colocar o Trasímaco em dificuldades. Não te parece justo obedecer aos governantes? Sem dúvida. Então, se vocês considerarem aí, gente, o Trasímaco deu uma primeira definição do que é justiça, né? A primeira definição é o seguinte: é aquilo que é vantagem para o mais forte. A segunda, aqui que ele está falando, é que a justiça é obedecer aos governantes. São duas coisas diferentes, tá, gente? Elas podem estar conectadas, mas são diferentes. Então, por exemplo, suponhamos que o governante tenha como interesse o benefício do governado. Pode acontecer. Então, aí, nesse caso, não é simplesmente que é vantagem para o governante, em detrimento, ou seja, danificando o interesse do governado, que é o que o Trasímaco entende. Mas também outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Obedecer aos governantes. Porque, por exemplo, os governantes também podem fazer leis que são contrárias ao interesse deles próprios. Certo? Então, aí, nesse caso, se eles fazem leis desse tipo e os governados, os súditos, eles obedecem essas leis, aí eles vão estar fazendo algo de ruim para os governantes. Não é a vantagem para o governante, não é a vantagem para o mais forte. Então, as definições são diferentes. A primeira é, aqui, o justo é aquilo que é de vantagem para o mais forte. A segunda é, a justiça se dá quando o governado obedece o governante, o súdito obedece o governante. Então é isso. Aí o Sócrates pergunta, olha, os governantes eles podem errar? E aí o Trasímaco diz que podem. E aí o Sócrates ele adianta já, né, o sentido do erro. Então, quando eles erram, é porque eles fazem alguma coisa que é desvantajoso para eles mesmos. Quando eles acertam, eles fazem algo que é vantajoso. Então, vamos dar um exemplo. Não sei. Suponhamos que nosso presidente Bolsonaro libere, enfim, a utilização ali dos espaços na Amazônia para desmatamento e cultivo de soja. Então, enfim, a venda de madeira e legaliza o desmatamento. Pode ser que ele ache que seja do benefício dele. É só uma situação hipotética, tá, gente? Pode ser que ele ache que seja do benefício dele fazer isso. Mas suponhamos que isso deixa a comunidade internacional muito nervosa e ele acabe sofrendo impeachment. A comunidade internacional é nacional. E ele sofre um impeachment por causa disso. Aí ele deixa o governo. Ora, é contra o interesse dele. Então, ele acabou de fazer alguma coisa que ele achava que era do interesse dele, mas não era. E eventualmente as pessoas obedeceram a ele, foram lá e começaram a desmatar, tá? Então, aí foi ele que realizou a lei, só que a lei é contra o interesse dele. E as pessoas que seguiram a lei, elas obedeceram a ele, certo? Então seria um ato justo em princípio, mas é desvantajoso. Então ao mesmo tempo é injusto. Então vamos continuar aqui, porque vai ser esse o argumento, tá? Eu já explicitei o argumento. Então ele diz, o Trasímaco, é isso mesmo. Em todas as leis que eles promulgam terão de ser obedecidas pelos governados por constituir nisso a justiça? Como não? Então é nisso que constitui a justiça, né? Consiste a justiça, desculpa.
Obedecer dos governados. Logo, de acordo com o teu postulado, não é justo apenas o que for de vantagem para o mais forte, mas também o contrário disso, o que lhe é prejudicial. O que estás a dizer? Exclamou. O que tu mesmo afirmaste, segundo me parece. Investiguemos melhor. Não admitimos acima que, ao legislarem, os governantes para os governados, por vezes se enganam com relação aos seus verdadeiros interesses. O que é justo fazerem os súditos o que os primeiros determinam? Sobre isso não ficamos de acordo? Parece que ficamos, respondeu. Nesse caso, repliquei, também admitiste que é justo fazer o que for lesivo aos governantes, ou seja, o que for ruim aos governantes, né? E aos mais fortes, quando estes, sem o quererem, legislam contra seus próprios interesses, uma vez que afirmaste ser justo fazer o que aqueles determinam. E com isso, não concluímos sapientíssimo Trasímaco, que justo é fazer precisamente o contrário do que disseste, pois foi determinado aos mais fracos agirem em detrimento dos mais fortes. Então tá aí a contradição instalada. Aí, continuando aqui o Trasímaco, os outros interlocutores que estão escutando o Sócrates e o Trasímaco, né? Sim, por Zeus, Sócrates, exclamou Polemarco. É mais do que claro. Principalmente se lhe servires de testemunha, interveio Clitofonte. Sócrates não precisa de testemunha, disse Polemarco. O próprio Trasímaco admitiu que, por vezes, os governantes dão ordens em prejuízo deles mesmos, e que é justo aos governados obedecer-lhes. Então, aqui está o resumo, né, essa pequena frase. O próprio Trasímaco admitiu que, por vezes, os governantes dão ordens em prejuízo deles mesmos. Então, a justiça é o interesse do mais forte, só que, ao mesmo tempo, ele disse: os governados, quando obedecem às leis promulgadas, ou seja, estabelecidas pelos governantes, eles estão fazendo o justo. Só que se os governantes erram e fazem leis contra seus próprios interesses, os governados estarão fazendo aquilo que é desvantagem para os governantes. Né? Então, mas nesse caso, a ação é justa porque eles estão obedecendo à lei, mas ela é injusta porque ela é desvantagem ao mais forte, ou desvantagem ao governante. Né? Então, ela é justa e injusta. Ela é justa do ponto de vista do obedecer, e ela é injusta do ponto de vista de ser contra o interesse do mais forte. Então está aí instalada a contradição. A ação ali não pode ser justa e injusta. A justiça não pode ser justa e injusta ao mesmo tempo. Né? Ou é justo ou não é justo. Não dá para ser justo e injusto. É isso que se denomina contradição, tá, gente? É você afirmar e negar a mesma coisa sobre algo. Né? Então, se eu disser está chovendo, não está chovendo, é uma contradição. Não dá para ser verdade. Então, não dá para ser verdade que é justo e é injusto. Então, vamos continuar aqui. Não, Polemarco. Trasímaco asseverou que é justo fazer o que os governantes determinam. Aqui já vai para outra lição, tá? Eu falei que ia continuar, mas não vamos continuar não. Vamos parar por enquanto, porque já deu bastante aqui, né? Foram 23 minutos. Aqui, com essa fala do Polemarco, né? A gente acabou a primeira aula. Então, o que é muito interessante disso tudo é precisamente que quando nós damos definições das coisas, pode ser que nós estejamos errados, gente. E filosofia é sobre isso. É sobre a experiência do erro também, a experiência da dúvida, a experiência de estar meio perdido, né, sem saber qual que é a verdade sobre as coisas. Então, é o que, de certa forma, Sócrates fazia os atenienses sentirem, né, quando ele conversava com esses atenienses. E só mais um detalhe interessante aí sobre a vida do Sócrates. O Sócrates, ele foi condenado à morte. E ele foi condenado à morte pela democracia ateniense, tá? Ele foi acusado de impiedade e de subverter a juventude. Impiedade significa não acreditar nos deuses, e a subversão da juventude. Imagina só um cara lá questionando sobre todas as noções que são importantes dentro de Atenas e falando que ninguém sabe nada, mostrando que ninguém sabe nada de verdade. Por exemplo, Trasímaco, ele é importante, ele é um sábio. Vai lá o Sócrates e mostra que ele não sabe do que ele está falando. Trasímaco vai ficar nervoso com ele. Aí ele faz isso na frente dos jovens. Os jovens vão escutar Sócrates, eles não vão mais acreditar nos valores daquela sociedade. E aí ele é acusado de subverter a juventude. E por aí vai, né? Então, Sócrates era esse personagem, ele foi condenado pela democracia ateniense à morte, ele aceitou essa condenação.
E o Platão, que era o discípulo dele, viveu todo esse processo. Não é à toa que o Platão está colocando o Sócrates aqui nos diálogos que o próprio Platão escreveu, né? Então, tudo isso é muito interessante. E também para nós próprios hoje em dia. Será que vale a pena perguntar o que é a justiça? Eu acho que vale a pena. Se nós não soubermos minimamente o que significa isso, como é que nós vamos ter uma bússola para caminhar nessa existência e fazer as nossas escolhas, né? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. A próxima aula a gente começa aqui na afirmação do criptofonte, na página 68. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.